Os 10 primeiros jogos da carreira de Anthony Edwards na pós-temporada são historicamente bons. Comparações com LeBron James e Michael Jordan? Temos sim hoje no vídeo. Um abraço a todos queridíssimos amigos do canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos para mais um vídeo, né? Que momento maravilhoso que vive o Minnesota Timberwolves, vencendo uma série nos playoffs pela primeira vez em 20 anos e tendo o Anthony Edwards como um tremendo de um protagonista. Um jogador de 22 anos, de tremenda personalidade, que muitos já estão comparando com o Michael Jordan. Com o Michael Jordan novo, né? E hoje eu gostaria de até fazer algumas comparações e falar desse atual momento, porque é realmente muito especial, não só para os Timberwolves, mas também para a NBA. A gente sabe o quão querido é o Michael Jordan, esse estilo de jogador que a gente está vendo agora. Só da gente poder compará-lo em alguns aspectos com o Jordan, eu acho que as comparações são válidas, tá? Já é algo muito especial para a NBA. Então, a gente sabe quem era o Michael Jordan. Michael Jordan é um verdadeiro assassino dentro de quadra, cara. Ele tinha uma personalidade, assim, de realmente matador, né? Defensivamente era um jogador excepcional, brilhava nos momentos mais críticos, sempre tinha a bola nas mãos nos momentos mais críticos, falava também na sua orelha. Se você falasse com ele, cara, você... ok, é só acordar a fera, a pantera, que você ia ter problemas, né? Então era uma personalidade diferente. E é por isso também que muitos colocam, por exemplo, o Michael Jordan na frente do LeBron, né? Pela personalidade, pela pegada nos momentos mais críticos. E o LeBron também brilha nesses momentos, mas de uma forma diferente, né? Então, é muito interessante ver o jeito que o Edwards vem vencendo jogos nessa pós-temporada, e mesmo quando perdeu no ano passado, aos 21 anos de idade, deu o que falar, né? No ano passado, na série contra o Denver Nuggets, ele teve 3 jogos de pelo menos 34 pontos, um de 34, 36, 41, ele teve uma média de 31,6 pontos por jogo, naquela série que Denver venceu em 5 partidas, mas ele brilhou contra os Nuggets. E nesse último jogo número 1, a gente viu o que ele fez, 43 pontos, foram 8 pontos nos últimos 3 minutos da partida, né? E o Minnesota foi lá e conseguiu a sua 5ª vitória em 5 jogos nessa pós-temporada. Mas na série anterior, ele amassou o Kevin Durant, trucidou o Bradley Beal, tá? A gente tá falando de 2 estrelas aí da NBA. Teve até um trash talk com o Kevin Durant, sempre com um sorriso no rosto, cara. Assim, me lembra o Joker, isso daqui dá até um pouquinho de medo. O Joker joga no Denver Nuggets, tá? O Joker joga no outro time, tá bom? Mas assim, sempre com um sorriso no rosto, e aí ele vai lá e te mata, né? Uma coisa realmente assustadora. Então todo mundo aprecia esse tipo de jogador, né? Essa pegada é entretenimento puro. E qualquer coisa que lembre o Michael Jordan em termos de produção no quarto período ou personalidade traz muita intriga, né? Traz muita audiência. O Anthony Edwards, no quarto período nessa pós-temporada, lidera a NBA com 10,8 pontos por jogo. Ele tem uma média de 69% nos arremessos de quadra, que é algo simplesmente surreal, e 57% de 3 no quarto período, que é um período no qual ele ainda não errou um lance livre 14 de 14. Isso daí é uma coisa realmente espetacular, tá bom? Então, se você olhar nos 10 primeiros jogos, o Anthony Edwards já participou de 10 jogos aqui nessa pós-temporada, 10 primeiros jogos da carreira do Anthony Edwards nos playoffs. 7 jogos de pelo menos 30 pontos, incluindo 3 de 40 pontos. O LeBron James foi para a pós-temporada em seu 3º ano na liga. Ele tinha 21 anos de idade, tá? Nos 10 primeiros jogos da carreira do James, nos playoffs, lembra aquela série que ele brilhou contra o Washington Wizards? Né? Os Cavaliers venceram em 6, depois teve uma derrota muito apertada contra o Detroit Pistons em 7 jogos. Nos 10 primeiros jogos da carreira do James, foram 6 jogos de pelo menos 30 pontos nos playoffs e 2 de pelo menos 40.
10 primeiros jogos da carreira do Michael Jordan nos playoffs. Uma vitória, 9 derrotas, o time era inferior, foi varrido 2 vezes pelo Boston Celtics, perdeu para o Milwaukee Bucks em 4 jogos na temporada de calor aí do Michael, mas ele não tinha qualquer ajuda naqueles times, tá? Foram 7 jogos de pelo menos 30 pontos, foram 3 jogos de pelo menos 40. E teve um também de 63 lá no Boston Garden, né? Então, a gente olha nesses números e a gente vê que um menino de 22 anos, que é o Edwards, ainda está em plena ascensão e vive os seus melhores momentos nos jogos mais críticos contra os melhores oponentes. Foi muito bem contra Denver no ano passado. Ó, o LeBron, em seu 4º ano na liga, venceu o Detroit Pistons. Ele perdeu e depois, na temporada seguinte, ele foi lá e se redimiu, tá? Será que a gente vai ver a mesma coisa aqui com o Edwards? Eu acho muito, muito possível. Meu palpite pra série, eu falei isso antes do jogo número 1, foi 4-3 Denver, né? Porque Denver ainda tem o Jokic, que é o melhor jogador do planeta. Mas nessa pós-temporada, eu não sei se ele fica muito na frente do Anthony Edwards, não. Tá? Então, Minnesota vencendo Denver seria uma surpresa? 0. Minnesota vencendo talvez até o título da NBA? Muito possível. Muito possível. Que momento que vive o torcedor aí do Minnesota Timberwolves, né? Então, como eu disse, o LeBron James, por muitos anos, já no início da carreira, já era um jogador top de linha, que muitos já estavam colocando no topo da NBA em poucas temporadas, na frente aí do Kobe Bryant. Mas ele parece que ele não tinha aquela personalidade que tinha, mas nunca teve essa personalidade, né? Que tinha o Michael Jordan. E a gente vê esses indícios do Anthony Edwards. Tá? Então não fique surpreso se ele se tornar, ele falou que em 2-3 anos vai se tornar o melhor jogador da liga, não fique surpreso se isso não acontecer até um pouquinho mais rápido, porque eu tô realmente amando o que eu tô vendo desse jogador, e não é só esses 5 jogos aqui nesses playoffs, não, tem a pós-temporada passada. Agora, ele tem muita ajuda. Naz Reid foi um espetáculo no 4º período nesse jogo número 1, Jaden McDaniels é um excelente jogador, Karl Anthony Towns e Rudy Gobert, ok? Contra o Nikola Jokic, que não é o cara mais atlético do mundo, né? Não é um cara que ele vai pular muito alto. Então o Gobert e o Karl Anthony Towns, lá os dois em cima dele, complicam um pouquinho a vida aí do Jokic, né? Mike Conley, tudo que Minnesota tem, mais um Anthony Edwards, pode levar esse time muito, muito, muito longe. E eu acho que tem muita gente torcendo para que isso realmente aconteça. Então vamos ver o que acontece aqui nos próximos jogos. Vamos ver a resposta aí do Jokic aí nas próximas partidas. Também do Jamal Murray, que tá um pouquinho baleado. Eu fui de Denver em 7 jogos. Mas se a gente olhar historicamente, cara, esses times às vezes perdem numa temporada, dão a volta por cima na temporada seguinte, né? Acontece com esses jovens times em ascensão, né? Eu mencionei, por exemplo, o Cleveland Cavaliers contra o Detroit Pistons, né, no início da carreira do LeBron James, e aconteceu também, falando do Detroit Pistons, por exemplo, contra o Boston Celtics, no início da carreira do Isaiah Thomas, Joe Dumars e companhia, né, que eles deram a volta por cima e depois venceram Boston, e aí acabaram vencendo os Lakers, ganharam título e tudo mais, venceram dois títulos seguidos aí na reta final dos anos 80 e início dos anos 90. Então é o seguinte, temos o jogo número 2 hoje. Denver é favorito, joga em casa, e eu acho que Denver vai vencer esse jogo. Mas eu acho que pode ser mais uma partida muito, muito acirrada, e a gente não pode descartar o Minnesota Timberwolves. Eu tenho algumas apostinhas aqui que eu acho que são interessantes para a partida. Jokic, pelo menos 30 pontos. Algo que ele fez nos últimos 4 jogos contra o Minnesota Timberwolves. E a gente sabe que Jokic, depois de derrotas, geralmente aparece como uma fera em quadra. Os Nuggets não podem perder os 2 primeiros jogos em casa se quiserem vencer essa série. Eles precisam vencer hoje, é quase um jogo de vida ou morte, ao meu ver. Michael Porter Jr., mais do que 18 pontos na partida. Ele fez isso em todos os jogos da pós-temporada esse ano, tá bom? Mais do que 18 pontos.
E aí o Anthony Edwards, a minha aposta é mais do que 34 juntando pontos e rebotes. Eu já falei dos números dele aqui nessa pós-temporada, né? Quer dizer, eu acho que ele vai fazer isso só com pontos anotados, né? Teve 43 no jogo número 1, né? Então eu acho que ele consegue pelo menos 35 somando pontos e rebotes. E também se você colocar todas essas apostas juntas numa múltipla, e a gente adora fazer esse tipo de coisa, você tem uma múltipla pra lá de safadinha. Ok? Que você tá vendo aí na tela. Então, se você quiser fazer a sua aposta, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que se você estiver fazendo seu primeiro depósito lá na Stake, com o código Povo Paulo, clicando aqui no link, você ganha o dobro do depósito, até R$500, do depósito inicial, o dobro, em bônus, para você poder brincar. Tá bom? E lembrando também que tem outra promoção aí da Stake na pós-temporada, que você aposta no vencedor, não no handicap, no vencedor. E se o seu time perder por até 2 pontos, você é reembolsado em até $100, que dá aproximadamente R$505, R$510. Tá bom? Então, algumas coisas pra incentivar a galera aí a fazer a sua aposta pra lá de safadinha. Na verdade, mesmo perdendo, você pode ter o seu dinheiro de volta. Então, T-Wolves, Nuggets, vai ser uma série simplesmente espetacular. E o Anthony Edwards está brilhando e agradando muito os fãs da NBA. Tô adorando ver. Um abraço a todos, queridíssimos amigos. Deixe seu like, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no Jovem Canal. Um abraço. Tchau.